Eu me chamo Benjamin Camilo Fernando. Nasci em 1936, no município de Chapada dos Guimarães. E mudei para Cuiabá. Lá em Cuiabá vivi vários anos estudando. E aí eu tinha uma fazenda no município de Poxoréu. E eu vim passar as férias na fazenda. Eu vim passar as férias na fazenda, eu via todos os garimpeiros pegando diamante. E eu falei, eu vou pegar um diamante. Eu era estudante, estudava já na 7ª série na Escola Técnica de Cuiabá. E aí vou lá para o garimpo, achei uma batedeira. Batedeira é lugar onde fica o resíduo do cascaio lavado. Onde eles batem a peneira. E lá eu enfiei a lata assim para tirar o esmerilho grosso do fino. Rodou aquela pedra brilhosa para dentro da lata. Eu fui, peguei, pus na mão, olhei assim, falei, é diamante. Mas eu não conhecia, porque eu era um estudante, de nada sabia. Fiquei muito alegre, corri a um garimpeiro que tinha ao lado. Ele falou, é uma pedra de 4 quilates. E aí, como estudante não pegava dinheiro lá em Cuiabá, eu enchi o bolso de dinheiro. Aí, o que aconteceu na minha vida? Eu abandonei os meus estudos e encarei a vida de garimpo. E nesse garimpo, eu fui pegando dinheiro, gostando do dinheiro, porque o dinheiro é bom mesmo, né? E abandonei meus estudos. Ou quase que tenho meus irmãos todos formados em Cuiabá, todos bem estabelecidos, com bom vencimento. E eu me atirei na vida do garimpo. Mas não reclamo, porque desse garimpo eu criei meus filhos, adquiri família, consegui formar meus 2 filhos. Graças ao bom Deus, todos os 2 são bem formados. Inclusive, eu tenho um filho que trabalha no estado de Mato Grosso, na agricultura familiar do estado de Mato Grosso. Tenho uma filha que chama-se Suiliana, é formada, professora, aposentada, mãe de 2 filhos. Inclusive, a minha netinha já é formada em agricultura e arquitetura. E o garoto está com 15 anos, já vai partir para uma faculdade. Por aí surgiu essa família, deste velho de 80 anos que lutou muito, tomou muita chuva, foi ofendido de cobra, faísca caiu em cima de mim por 2 vezes, mas eu consegui vencer. E estou aqui. A Vila Garimpeira era casinhas de palhas, barracos que eles falam, de garimpeiros vindo de lá do Ceará, da Bahia, de vários estados. Eles vinham e já de lá chegavam aqui, já sabiam o que era garimpo, né? E começaram a trabalhar. Por aí surgiu o Poxoréu, com esses garimpeiros. E final de história chegou agora na situação que se acha que não tem mais o garimpeiro, porque a fêmea mazoibamba está conservando a natureza e proibiu o que o garimpeiro fazia. Porque nós destruíamos a natureza, como eu mesmo destruí muita natureza. Eu desmontei muito barranco alto, quebrei muito cascaio. Eu ajudei bastante a destruir a natureza. Mas naquela época, a vida era essa para o garimpeiro, não tinha outra. E era uma maneira que você sobrevivia, né? Agora, esses nordestinos, é normal do garimpeiro, levanta de manhã, frita um ovo, come com arroz, é a alimentação mais forte que o garimpeiro tem, desce para o período do serviço de manhã, trabalha até 11 horas, de acordo com o que o serviço estivesse pedindo, ou desmontando, ou quebrando cascaio, ou fazendo qualquer coisa, né? Vem em casa, faz o almoço, fogãozinho de lenha,
e a aeromoça deita no chão, na cama, em qualquer lugar, com um gogozinho de garimpo, camisinha sujinha, e dali volta para o serviço. Ao entardecer de 4h30, 5 horas, volta, porque às vezes o serviço era longe. Aí vem para casa, quenta aquele almocinho, serve de janta, fica por ali ouvindo o radinho, que eu tenho ele como lembrança até hoje, ele tem 40 e tantos anos, meu radinho. Até bate 7, 8 horas e dorme, 5 horas a vida continua. No outro dia. E assim por diante. Trabalhava com água, com batido de água. O batido de água é o seguinte, faz o levantamento do rego do rio, levanta ele e vai procurando a altura do manchão. Quando pega no meio do manchão o rego, com a água já correndo dentro, depois que fecha o rio ou coloca motor, qualquer coisa, para levantar a água. Aí puxa um rebaixo, que se chama, fala o garimpeiro, do outro rio, ou de qualquer lugar que seja, vem cortando rebaixo, assim, com ou enxada, ou enxadão, ou cavadeira, até chegar no cascalho. Quando chega no cascalho, surge o desmonte. O desmonte é o barranco. Aí vamos cortar uma valeta funda, pegando a pissarra, para poder fazer as corridas, os caixotezinhos assim, que chama-se corrida. E aí, depois disso feito, aí vai desmontar o quadro da catra que o senhor vai mandar, que o garimpeiro vai mandar. Desmonta, corre, deixa tudo em cima do cascalho. Depois que está em cima do cascalho, aí o senhor deixa cortar tudo, aquela terra desce para dentro do rio, ou para o cerrado, para onde quer que seja. Aí o senhor chumba a corrida, assim, com 3 pedras, como essas flores aqui. Ó. Pé de galinha que falam aqui, outra aqui, outra aqui, como estão essas flores. Ali, para fazer essa recepção de fervura. Essa fervura é que segura o diamante na fervura da pedra. A água ferve assim, e o resíduo leve, que é o bagaço que o garimpeiro fala, desce, vai embora. E o pesado, que é a forma. A forma que nós falamos é pretinha, amarelinha, feijão reluzento e outros tipos de forma. E ali, aquela pesada fica no pé do chumbo, por ali. Ali junto fica o diamante. Depois o chumbo pega a enxada, vem de lá de baixo, rebaixando assim, devagarzinho, soprando aquele bagaço, deixando o cascalho leve rodando, rodando, e vem apurando só aquela forma, que o garimpeiro chama-se forma. Depois o senhor pega um carumbé, que antigamente era feito de madeira, de uma madeira por nome tamborim, enfia um prato, põe dentro, montou num cantinho lá, aquela cabeceira. Papai, 1, 2 cabeceiras. Cabeceira é a posição da apanhada dos cascalhos, chama-se cabeceira. Aí depois pega as 4 peneiras e vai e faz a lavadeira, aquele poçozinho assim que se chama lavadeira. Coloca as peneiras dentro e pega passar os cascalhos de lá para cá, lavar e bater. E aí o diamante fica no meio daquela formazinha. Fica os diamantes. E sempre, geralmente, o garimpeiro tem que ter a capacidade de fazer ele sair em cima na forma. No fechar, balançar da mão, o diamante vem e fica em cima da forma. Quando você bate, ele está em cima. Aí você pega ele com uma paletazinha de madeira, põe no prato, no carumbé, em qualquer lugar ali por perto, ele fica ali por perto de você. Depois que ele está colocado ali, quando você termina de lavar aquele cascalho, aí você vai contar os diamantes, passar ele para dentro do picual. Depois que ele vai para dentro do picual, o picual é uma vasilhazinha assim. Eu até tenho uma aí, de lembrança. Ali depois vai para o comprador. O comprador vai classificar ele. No classificar, a mercadoria é resumida em vários tipos. Primeira, segunda e terceira. Primeira é a mercadoria boa. Segunda, sofrível. Terceira é a mercadoria quebrada, ponteada, cheia de ponto. E a primeira são os diamantes puros, que não tem defeito de nada. Então, aí vamos correr
comprador de diamante. O preço da mercadoria boa, geralmente, é o bom. Aí tem o segundo preço e o terceiro preço, que antigamente chamava-se fundo, que era o final, que era aquele diamantinho piquitinho, quebradinho, feio, cheio de pontos. Pontos são os sinalzinhos pretos que tem no diamante. Que esses diamantes que tem ponto não resistem lapidação. Eles quebram. E os murciços lapida que surge o brilhante, o chamado brilhante. E assim é a vida do garimpeiro. Esse final de semana, no caso meu, quando resumia que eu pegava o diamante, eu vinha para cá, para Poxoréu, para minha família. Que meus filhos já estudavam, já moravam aqui. E os que não tinham família ficavam por lá mesmo, ia para os barzinhos, tomar uma cerveja, jogar um baralhozinho, se divertir com os amigos do garimpo. Muito boa vida, as pessoas que vieram de fora da Bahia, de todos os lugares, bons amigos, pessoas de confiança. Não existia roubo, a gente deixava o picó de diamante em cima da mesa, assim, do barracão, que é onde o garimpeiro mora, chama-se barracão. Ali se jogava os 2, 3, 4 picó de diamante ali em cima, revólver, relógio. Eu não podia passar mês, anos ali, ninguém pegava. Era um período de vida muito bom. Muita sinceridade, muito caráter nas pessoas. Bom, existiam as brigas, as mortes nos cabaré, quando eles vinham aqui para Poxoréu, que aí bebia muito, tinha as mulheres bonitas que vinham de prostituta, né? Aí surgiam as brigas, existiu muita morte aqui em Poxoréu. Né? Porque onde está a mulher, a bebida e o dinheiro, provavelmente tem que acontecer. Né? Então assim foi a vida. Não pode nem avaliar. Ninguém é capaz de avaliar, nenhum dos velhos de Poxoréu não é capaz, porque tinha muitos garimpos ao redor de Poxoréu. E naquela época dava diamante. Eu faço um cálculo que até capaz de, se não deu 1 tonelada, mas não estou perto, né? Porque aqui foi chamado de capital do diamante, porque aqui dava demais. Mas assim era uma relação perigosa. Pelo seguinte, porque o comprador geralmente ele sabe comprar o diamante. E os garimpeiros nem todos conhecem o diamante. Como é preciso conhecer. Como é inclusive a pedra que eu falei para você que eu peguei, o comprador me comprou ela barata, porque eu não conhecia. Era um estudante, não sabia nada. Então os compradores enricavam violento. Mas tirava muita consciência do pobre inocente que vinha do Nordeste a fim de sobreviver. Acho que não era boa coisa que eles faziam. Então, assim foi a vida dos garimpeiros. No Rio de Janeiro, era o ponto da exportação, era direto para o Rio de Janeiro. Eles tinham um avião, tinham tudo. E eles enricavam muito ligeiro, né? Era muito diamante que compravam. Você nunca chegou a ir para o Rio de Janeiro a vender diretamente lá? Não, porque geralmente a produção que eu tinha era o suficiente de criar a família. Como inclusive eu não guardei uma lembrança de um diamante comigo, porque eu tinha 3 filhos. Entrei aqui morando de aluguel. Depois que eu passei a ser proprietário de casa, com muita economia, com muita dificuldade, que eu consegui essa pequena casa que vocês estão vendo aí. E aqui foi da onde surgiu a educação dos meus filhos. Eles chegavam lá e enchiam a mesa de bebida, com mulherada, bebia. Tinha bailes, noitadas, tocadores de violão, pequenos cantores. E por ali era a vida dos garimpeiros mais ondas. E nesse intervalo surgia alguma discussão, alguma briga por causa de mulher. E onde está a mulher está o perigo, todos nós sabemos disso. Naquela época existia muita ignorância, né? Que hoje não existe. Hoje é diferente. Hoje a mulher não faz mais ninguém brigar. Então assim era a vida dos garimpeiros. Na verdade, acostumava gastar o último. E tinha deles que saía da mesada de cerveja e ia para um lugar aqui por nome Batateira. Lá eles, à noite, pegavam um pouquinho de cascai lá, lavava, pegava o diamante, vendia à noite e ia para a zona
o cabaré mais a mulherada. Todo gurizinho pequitinho que mexesse com o cascai tinha dinheiro. Foi muita influência de dinheiro em Porto Alegre, correu muito dinheiro, mas foi dinheiro. O comerciante aqui vendia demais, era muito bom. Então, assim foi a vida dos garimpeiros. Houve muitas mortes de mulheres, inclusive eu vi uma menina de 15 anos tomar um tiro na testa e cair morta. E essa é parte do tempo que eu era solteiro, que eu me achava nesse ambiente, porque depois que eu me casei, esse lado aí fechou. Ali era a morada dos garimpeiros, que eles viviam ali dia e noite, bebendo e fumando e fazendo baile. Ali era um local apropriado para encontrar os garimpeiros. Mas na época, era tão bom de diamante que os garimpeiros usavam era terno. Ia para qualquer cidade em avião especial, podia pagar especial de avião. O hotel deles tinha guarda-roupa cheio de ternos, que depois relaxou a classe garimpeira, não aconteceu mais isso. Teve briga de garimpeiro com a polícia, os primeiros policiamentos que vieram em Pochorel, entraram em atrito com os garimpeiros, andaram matando garimpeiro. Garimpeiro andou matando policial, inclusive naquela pracinha ali em frente à igreja tem 3 policiais sepultados ali e um cabo da polícia, que os garimpeiros mataram. Porque eles foram lá na zona e bateram num garimpeiro lá, judiaram com ele e mataram. Os garimpeiros resolveram reportar com eles, mataram eles tudo em frente à igreja. Não sei se ainda está sepultado lá ou se tiraram e só se mostraram, mas aconteceu isso. E aí os garimpeiros foram ficando com medo da polícia, porque foi aumentando o policiamento, né? Foi diminuindo mais as brigas. Puseram horário lá nos cassinos, tinha que fechar meia-noite, 1h. Diminuiu a mortandade. Mas era bom por demais, porque todo mundo tinha dinheiro. Agora não tinha aqui, era médico, hospital, saúde, ninguém preocupava com ela, não existia. Tinha um senhor de Amarilho, de Bento de Brito, farmacêutico, que foi pai e mãe da garimpeirada. Era furado de faca, às vezes ele tratava, ponteava, ele socorria. Quando era muito grave o tiro, ele mandava para Rondonópolis. Ele foi um dos heróis aqui do Pochorel, o Amarilho de Bento de Brito. Está na história. A região que eu garimpei, eu abri 3 frentes de serviço do Rio ao Córrego. Foi o período da minha vida, de 30 anos de luta, assim, combatido de água. E ali era um ambiente muito bom, porque tinha as festas de São João, de Santo Antônio, de vários santos. No final do ano, o fazendeiro fazia uma festa de Natal, primeiro do ano, muito boa para garimpeirar. Ele era um senhor muito bom para os garimpeiros. Nós não pagávamos porcentagem de garimpo, mas nós tínhamos a obrigação de limpar os regos do açude, aonde sai a água, até as frentes de serviço por nossa conta. Mas nós não pagávamos porcentagem, porque a porcentagem é partida de 20% quem trabalha com água, 40% quem trabalha de meia praça. E eu trabalhava com 20%, porque para trabalhar de outro jeito não dava para me manter a minha família. Eu tinha 80% no meu serviço, tinha tudo era meu. Eu só pagava 10% da água para o fazendeiro e 10% da terra. E 80% era meu. Eu trabalhei com 80% a vida inteira, porque minha família era grande. Eu, apesar de eu ter 3 filhos, ainda criava 2 meninas. Então eu não podia trabalhar com 5% nem com 40%, porque não era o suficiente para manter as despesas da minha família. A região do Buriquizal. Ele era dono de 9.600 hectares de terra lá, o meu tio. Então a gente estudava em Cuiabá, quando vinha era o ponto de destaque de férias, né? Ali para nós era um prazer andar a cavalo, tomar banho naqueles tanques. Tanque é aquela represa que fazia para distribuir a água para as frentes de serviço, chama-se tanque. Desde 18 anos. Quando aconteceu de eu abandonar os estudos, eu apaixonei pelo garimpo.
E meus irmãos são formados, eu tenho irmão da Justiça Federal em Cuiabá, formado, aposentado, tenho irmã professora, aposentada em Cuiabá. Tenho a família toda em Cuiabá. Mas eu sou de Poxoréu. Hoje meu filho quer tirar eu para lá, porque ele tem condição de me levar para lá. Mas eu não abandono Poxoréu. É a minha terra, é aqui. Eu amo essa terra. Tanto que está eu e minha velhinha aqui. Porque aqui na época era muita gente. Agora lá na fazenda onde eu convivia, tinha uma base de uns 15 a 20 garimpeiros. Lá era pouco. A maior parte com água. A seco não trabalhava, porque os barrancos lá são muito altos. Não dava para trabalhar a seco, só com água. Porque o serviço a seco é uma forma diferente do batido de água. A gente desmonta com a pá, até chegar no cascalho, depois quebra o cascalho. Depois do cascalho quebrado, jogado para fora do capriado, que é o lugarzinho onde o senhor desmontou. Aí o senhor vai fazer o esmerilho. O esmerilho é feito em duas peneiras, na fina e na grossa. Aí fica aquela apuraçãozinha das 3 peneiras. Depois o senhor vai conduzir para a beira do rio ou para o rego, onde quer que esteja água, para fazer a lavadeira, que é o local onde se lava o cascalho. Aí coloca as 3 peneiras e lava os cascalhos. E através de um companheiro que me ensinou. Ele foi me explicando e eu curioso pelaquela vontade de pegar o diamante, porque o diamante tem um imã que puxa, o senhor sente aquele imã de ter a vontade de pegar ele. Ele nos seduz igual a bebida. O diamante puxa a vida da gente igual a bebida, igual a qualquer outro tipo de vício. Então aí rapidamente eu aprendi a trabalhar a seco, mas eu sou especialista na água. Na água eu sou doutor. Eu levanto a água até uma certa altura. Sei dominar a água. Com os regos, né? Tudo aquelas... É. Corta aqueles bequinhos assim, e depois vem com a água novamente e vai limpando, até ficar no cascalho e fica aqueles bequinhos. Aqui. Esse vai quebrando. Quebra esse, joga para lá. Quebra esse, joga para cá onde está limpo. Quebra esse, joga para cá, até terminar o catreado. Quando terminar o catreado, aí você vai rebaixar a corrida, você pega lá embaixo e vem rebaixando bem enxado, fazendo esse movimento assim, movendo o cascalho e a água vai levando o resíduo. Aquele bagacinho fino vai indo embora e vai ficando no pé do chumbo, conforme eu falei, a forma. Depois que vai para a pendeira. Foi um momento que, quando chegou a draga, mudou muito, porque aí chamou muitos garimpeiros para o lado da draga, né? Mas a draga não oferecia coisas boas para o garimpeiro, pelo seguinte, porque o garimpeiro tinha 5% na draga. E era um serviço pesado demais, você tinha que subir com um carumbé no ombro, assim, no degrau de escadaria e jogar lá em cima. Era uma coisa muito difícil a draga. E a porcentagem era muito pouco, mas geralmente rendia muito, porque o motor puxava muito cascalho. Então, onde mandava muito cascalho, geralmente rendia muito dinheiro. Então, os garimpeiros gostavam porque vinha uma porcentagem boa. Mas no meu caso, não era o importante. Vinha 5% para mim. Para mim, o importante era vir 80%, que era o meu suficiente. Custava mais, demorava mais, comia pela minha conta, não comia na panela de ninguém. E assim eu toquei a vida. Não. Todos trabalhavam com o meu tio, de meia praça. Eles não pagavam porcentagem, porque meu tio foi o único fazendeiro aqui que não cobrava porcentagem. Era partido no meio. Se desse, por exemplo, 3.000, era dividido no meio com o dono da fazenda. E aí, os garimpeiros limpavam o rego, o tanque, tudo. Todo ano tinha que limpar. Mas ele não cobrava porcentagem, que era para fazer esse serviço. Os outros dele era partido no meio. Eu, como era particular, pagava 20%, 10% da água e 10% da terra. E os outros eram divididos com ele. Teve outras formas de trabalho em outras fazendas que era de outro jeito. Né? Eles arrendavam para o garimpeiro também, o que podia tocar por conta, trabalhava a seco, trabalhava com 80%, porque tinha toda a despesa, né? Trabalhavam a seco.
Cada um cuidava de si e Deus de todos. A gente fazia a comida da gente, tinha um barraquinho, um fogãozinho de lenha. Ali se punha o feijão para cozinhar, dormia cozinhando. O feijão a gente se cozinhava de 2 em 2 dias, porque não usava geladeira. E dessa comidinha ali se partia para a vida. Quando faltava a carne, tinha que vir a Pochorel comprar a carne e levar. Ou às vezes um amigo que vinha levava para a gente, porque era difícil a vida. Nós não tínhamos carro naquela época para vir. Eu vim de lá da fazenda aqui várias vezes a pé. 5 léguas, 30 quilômetros eu vinha a pé. Chegava aqui, fazia minha compra. Quando eu já tinha família lá, eu fretava uma caminhonete e levava mercadoria suficiente para manter a despesa dos meus filhinhos. E assim foi a vida. Outros vinham a cavalo. Tinha seu cavalinho, arriava, montava, vinha, levava suas coisas. E assim foi a vida. Cada um tinha seu barraquinho. Quando era uma turma como do meu tio, que eram 12 garimpeiros que ele tinha, eu não lembro mais bem se era 12 ou se era 10, uma coisa assim. Aí ele tinha o barracão dele, onde morava 4, 5, aí lá dentro tinha outro barracãozinho, morava outros 3, 4, porque senão ficava muito apertada a moradia para os garimpeiros. Ali o rego da água passava na porta dos barracos. Ali se lavava essa roupinha, punha no arame, secava. Que a roupa do garimpo chama-se gongó de garimpo. É o calçãozinho que você usa e a camisa chama-se gongó de garimpo. Você punha no arame ali, secava, no outro dia estava sequinho. Quando chovia muito, que você precisava vestir de manhã, que estava molhado, você colocava na parede assim, os gongó, a roupinha, ela secava com a quentura da parede, no outro dia você vestia e ia para o serviço, porque naquele tempo chovia, né? Hoje não chove. Tinha dia que eu levantava e já ia para o serviço com chuva. Porque a pessoa que trabalha com a água não pode correr de chuva. Os que trabalhavam seco corria, mas quem está com a água não. Tem que enfrentar a chuva. Todos os dias. Não tinha férias, não tinha nada. Não tinha domingo, não tinha dia santo, não tinha nada. Lá eu não tive férias na minha vida. Eu vim ter férias depois que eu me aposentei. Eu não tive férias. E quando estava lá não tinha domingo nem dia santo, porque eu penso assim, se a gente vive dos braços, se o senhor parar os braços, o senhor não está ganhando. Não é verdade? Então, assim foi a vida. E eu tenho saudades, porque eu amei o que eu fiz, eu fazia o que eu fazia com prazer, com toda a dificuldade que tinha, eu tinha prazer, entusiasmo de lutar por aquela vida. E ainda mais depois que eu trouxe minha família para cá, alugando casa. E meu objetivo era juntar um capital para comprar uma casa, como eu comprei esta. Mas eu mudei para cá no aluguel. Eu vivi 6 anos no aluguel. E aí fui economizando alguma coisinha. Minha mulher é costureira, por lembrança da máquina aí. Muito companheira. Me ajudou por demais. Foi um braço que eu tive nesse mundo, foi a minha esposa. E assim foi a vida. A idade. Poucos que têm filho formado, poucos têm deles que nem casa em Pochorel tem. A maioria acabava lá, uma mulherada na zona lá, nos cabarés. Naquelas épocas vinha de Goiânia, mulheres bonitas, de Guiratinga, e permanecia, e a cerveja e o dinheiro faziam mar para eles. E quanto mais eles faziam isso, quanto mais eles gastavam, mais diamante eles pegavam. O metal tem uma força como que não é bom. A força do diamante é que você vai pegar outro na mesma hora. Se enche o bolso de dinheiro e fala, eu cabo com esse aqui, chego logo, quebra outra carta. Pego mais diamante. É mentira, que às vezes não pegavam. Onde deles que pegaram grandes pedras, morreram na associação garimpeira ali, naquele tratamento de sofrimento, jogadinha ali, sem família, porque não conseguiram família. Porque a base da vida chama-se família, o senhor sabe muito bem disso, né? Então, foi assim a vida. Nada. Alguns voltaram para a Bahia, para o Ceará, para Pernambuco, Maranhão. Maranhense tinha muito maranhense e baiano é o que mais tinha aqui, né? Alguns que pensavam melhor, pegavam um dinheiro bom e iam embora para a terra deles. E outros se envolviam na mulherada ali, nem lembrava que tinha família mais, e acabavam por aqui mesmo.
pela Associação Garimpeira e Jogadoras. Aqui eu conheci vários que pegaram muito diamante, tiveram um certo nível. Mas só que no presente momento a gente não lembra os nomes, né? Porque depois que a gente fica de idade, a gente esquece muitas coisas. Mas eu conheci muitos que já adquiriram família e terra e coisa, e foi tudo de águas abaixo, jogaram tudo fora. Porque pensa que não acaba. E o dinheiro é vivo. O dinheiro, se não souber manipular ele acaba tão fácil. Então acontecia com eles. Facilitava porque tinha muito e terminava perdendo tudo. Aqui foi vários, principalmente, quase todos os garimpeiros, os compradores de diamantes que se estabeleceram aqui em Poxoréu, foram ricos e morreram pobres. Porque a vida foi mudando a posição e eles não aprenderam a acompanhar o ritmo de segurar o dinheiro. Quase todos os compradores de diamantes daqui morreram pobres. E eles tinham carro, tinham fazenda, tinha deles que tinha até avião. Eu conheço aqui uma senhora Josele, que foi mulher do senhor de Mané Silva, inclusive ele foi prefeito de Poxoréu. Tinha fazenda no Acre Paraguai, em Paranatinga, em Guiratinga, tinha avião de levar a exportação do diamante para o Rio de Janeiro vender. E a esposa dele se acha pobrezinha ali, morando no aluguel. Foi prefeito na cidade. Seu pai deve ter falado com você sobre Mané Silva. É um mistério difícil de se explicar. Porque, não sei se o senhor conhece de um dizer assim, que a riqueza muda impercebidamente. Quando você vê um enricando, pode saber que tem outro ficando pobre. É assim que se muda a riqueza. E por esse intervalo, foi a história de milhares de compradores de diamantes. As pessoas facilitam. Eu estou começando a enricar aqui, o senhor está começando a perder sua riqueza lá e não está percebendo. Quando o senhor quer perceber, o senhor está pobre e eu estou rico. Porque a riqueza muda impercebidamente. Isso é geral no nosso mundo. Em todos e qualquer efeitos. De comércio, de tudo acontece isso. Porque o dinheiro tem que ter um respeito muito grande e saber manipular ele. Se não souber, não funciona. Tem que respeitar ele. E eu, como era da situação de famílias fracas, a minha mulher na máquina, costurando, me ajudando. Tinha dia que ela ficava até 10 horas, 11 horas da noite costurando para ganhar o pão de todo dia, para não faltar o trato dos meus filhinhos. Meus filhinhos foram criados com a barriguinha cheia. Pobre sim, roupinha simples, às vezes remendadinha, calçadinho fraco, mas com a barriguinha cheia. Que eu pensava muito era com a barriga deles que eu preocupava muito. Assim foi a vida. E hoje eles têm um nível 30 mil vezes superior ao meu que eu vivi. Que eu fui seduzido por essa pedra. Eu achei que ali eu ia me tornar um milionário muito rápido, porque entrou 40 mil cruzeiros naquele tempo de uma vez, assim, para mim, para um estudante que está vindo de Cuiabá, que não via dinheiro lá para ir no cinema, precisava estar pedindo um dinheirinho para os tios. Entrar 40 mil, assim, limpinho, naquele tempo era um dinheiro demais. Só que aí eu também conheci o mundo do fardo, da mulherada. Passei a frequentar as ondas, era sorteiro, vinha mulher bonita. Andei gastando dinheiro aí também. Aí depois que conheci a minha esposa, me casei, aí esse lado passou para o esquecimento para sempre. Nunca mais andei nesse ambiente. Criei um pensamento de família, de educar o meu filho, de ver o meu filho onde eu vejo hoje, graças a Deus. Meu filho é um grande homem lá em Cuiabá, graças a Deus. Mas foi devido à orientação de mãe, ela é uma excelente mãe, e o esforço do pai. Ele ia na fazenda lá brincar lá com a alavanca, querer quebrar cascaia, pegar enxada, eu falava, não, meu filho, daí o seu pai saiu. Vai estudar, pega a caneta. Seu pai vai lutar, mas eu não aceito você perder um ano de estudo. E assim foi a orientação que eu dei para meus filhos. E a maior parte dos garimpeiros não fizeram isso. Deixaram o mundo da perdedeira, da mulherada bonita, porque de fato acabava aquele dinheiro e ia lá e achava outro.
pegava outro, porque todo lugar que a gente mexia tinha diamante, então achava que não ia acabar. Não pensava no amanhã, eu sempre pensei no futuro dos filhos. Como hoje eu estou aqui, velhinho, mas minha esposa, mas tem minha filha aí, todo dia ela está aí, o menino nem sabe, minha filha está sempre junto com nós aqui. O filho está lá em Cuiabá, todo domingo ele liga, pai, eu estou aí, se precisar de qualquer coisa, fala com o filho, que o filho pode. E, então, assim foi a vida. E a maioria dos outros não fizeram isso. Se envolveram com a beleza das mulheres, com a bebida, com o cigarro, com as noitadas de baile, tudo isso existia, né? Então, chegou no final, a produção dos garimpos foram diminuindo, porque tudo é influência, né? Aí veio a FEMA com a Ibamba, proibiu o sistema de garimpo de várias partes. Hoje não pode jogar o resíduo dentro do rio. Quase tudo do garimpo joga dentro do rio. Aí os garimpeiros foram ficando sem condição de sobreviver, foram mudando para Primavera, para Campo Verde, para outros lugares, caçando outra forma de vida, que eu não sei dizer para o senhor como que eles estão sobrevivendo. Deve ser de empreguinho de R$1.000, salário mínimo, para criar a família, porque cortou o garimpo. Os exportadores que vinham de comprar o diamante do Rio de Janeiro, que vinha muitos exportadores. Fim de semana era 4, 5 aviões lá no campo, aí no aeroporto, que vinham direto do Rio. Eles deixavam os agentes deles aqui para fazer a compra, eles só vinham apanhar o diamante. Levantavam o voo para o Rio de Janeiro. Só pagava no dinheiro, não usava cheque. Para ser sincero, surgiu uma caixa econômica aí para o início, nem banco tinha. Surgiu uma caixinha econômica. Ninguém garimpeiro, só recebia o dinheiro limpo. Eles andavam com mala cheia. Mas era dinheiro mesmo. Pagava. E também tinha uma coisa. Não existia ladrão para perseguir eles. Aí, com o correr das épocas, que foi aparecendo os ladrões, que eles foram assombrando mais, também aí já surgiu os bancos, já teve a proteção, já mudou o esquema de vida, né? Na época, quem não tinha um revólver não era gente boa. Eu mesmo possuí vários. Não com intenção de maldade com ninguém, porque eu nunca fui maldoso. Mas todo mundo usava, eu também usava aquilo por uma graça, mas não que fosse com intenção de fazer maldade com ninguém, porque eu nunca tive instinto. E quem não tinha um revólver, um punhal desse tamanho de atravessado aqui, não era gente boa na época. E assim foi a influência do Pochoel e todos os garimpos, Caçununga, Guiratinga, lá, Arte Paraguai, Santana, Areia, essas cidadezinhas que foram fundadas pelos garimpos, todos eram assim mesmo. Mas que era bom, era. A gente via o dinheiro, não era fácil para até adquirir o dinheiro. Uns tinham mais sorte, pegava pedras maiores, como inclusive eu. Eu peguei 16 pedras na minha vida, mas não peguei nenhuma grande. A maior que eu peguei foi 6 quilates. Quando eu peguei uma grande era 9,5 quilates, mas era torra. Torra era um diamante preto, completamente sem valor. Os diamantes finos que eu peguei, junto com essa pedra, eu vendi por 3.800 cruzeiros naquela época. E a pedra com 9 quilates eu vendi por 600 cruzeiros, porque ela era ruim, não tem valor. Foi a maior que eu peguei. Eu sei que eu peguei 16 pedras, mas 3 quilates, 4, 5, daí para baixo. Inveja sim, em frente de serviço. Uns tinham inveja da frente que estava dando mais diamantes. Mas geralmente não a perseguia assim uns aos outros. Tinha inveja, a gente percebia que tinha inveja, inclusive de mim mesmo eu notava que tinha muita gente que tinha inveja. Porque lá onde eu morava, só eu que tinha 2 batidos de água, um do Meia Praça que trabalhava comigo e o meu. Porque eu era sobrinho do fazendeiro e filho de criação. Então aí existia muita inveja contra mim. Porque só eu que tinha esse poder, porque eu era da família. Mas nos outros lugares existia inveja, mas não ocorria assim briga por causa disso, não. Alguns lugares que tinha aqueles mais maldosos, aqueles, né? Acontecia, desmorte. A minha idade de 80 anos não permite mais. Mas que eu sinto saudade do que eu fiz, sinto.
É bem verdade, se eu tivesse estudado, eu estava aposentado lá ganhando meus 15 mil reais por mês, 10, 12, como estão os outros lá. Por causa que hoje eu vivo de saláriozinho, eu e minha mulher, porque eu não estudei. Mas eu estudava num dos melhores colégios de Cuiabá, que era a Escola Técnica, hoje é muito falada. Eu já fazia 7ª série. Estava num caminho bonito, um bom ambiente na sociedade, eu tinha bons amigos. E através desse diamante eu achei que o dinheiro seria muito fácil através disso, e foi mentira. Ao contrário, foi difícil. Mas foi bom. E eu falo que eu tenho saudades, porque quando eu pegava naquela mercadoria, eu já conhecia quanto que eu tinha no bolso. Porque através do comprador me tomar o diamante, eu plantei dentro da minha pessoa. Eu tenho que conhecer o diamante. Tanto que eu conheço todo tipo de diamante que existe em Porto Alegre, eu conheço. Conheço o diamante preto, cor-de-rosa, azul, o diamante jaçado, que tem uma quebradura no meio assim. Conheço o diamante ponteado, que tem aqueles pontinhos pretos dentro, que aquele é vendido na segunda, como eu acabei de falar para o senhor, que tinha as classificações. Conheço o diamante cor de chá, amarelo, toda a cor eu conheço. Existe um diamante, esse é raro, com uma bolha de água dentro dele. Esse é um diamante que ele não dá mercadoria boa. Porque quando vai a lapidação, que corta, ela abre e estronda a lapidação. Mas são raros, é muito difícil encontrar esse diamante, com bolha de água dentro. Que é da própria natureza, gerado da própria natureza. Existe um diamante que chama-se Natura. É um pregado no outro, assim. Os dois assim pregadinhos. Mas eles são tão frágeis que assim, uma parte é com o dedo, assim. Chama-se Natura, é um pregado no outro. Tem um tipo de diamante que tem um fio de cabelo branco dentro. Que aquele é muito difícil, se eu conseguir ver ele no lente, que os lentes são apropriados para olhar os defeitos do diamante. Isso aí o senhor sabe muito bem. Porque da força do lente, o senhor vê todos os defeitos que tem. Então tem esse que tem a bolha, tem um ponto preto, tem outro com fio de cabelo branco dentro. E daí por mais. A mercadoria ruim, era fraquinho o preço, fala segundo. É aqueles diamantes pequitinhos, quebradinhos, cheio de pontos, cheio de mau formato. Porque o exemplo melhor do diamante é o formato dele, que é aqueles bem lapidados. Aqueles são os melhores, que não tem ponto dentro. Depois, nos inícios, não tinha. Depois surgiu lapidações aqui em Porto Alegre, lapidado aqui mesmo. Não era lapidações assim famosas como existia no Rio de Janeiro e nas outras cidades, mas tinha, já se lapidava. E o diamante lapidado, o senhor já viu brilhante? É muito lindo. Se o senhor pegar um diamante cor-de-rosa, como eu peguei um de 13 grãos, o senhor sabe como que é a classificação, apesar de quilate, grão? Pode falar para nós. O senhor não sabe, né? O diamante se pesa. Quilate são 100 pontos, 80 pontos, 3 grãos são 75 pontos, 1 grão são 25 pontos, 50 pontos é meio quilate. É assim que é classificado o diamante. Um quilate, 50 pontos, 75 pontos, que falam, o garimpeiro fala 3 grãos, 25 pontos, que é 1 grão. Aí vem 10 pontos, 15 pontos, e nessa aí vem a classificação de preço, né, desses pesos. Todo comprador tem sua balancinha apropriada. E o chibio, seu Benjamin? O chibio? Entra em que classificação? O chibio entra na classificação fina, que são os diamantes pequenos. Eles falam chibio. Os diamantes pequenos, o garimpeiro fala assim, lá só dá chibiozinho, é um dizer do garimpeiro. É lugar que só dá diamante mais pequeno. O garimpeiro fala, só dá chibio. São os diamantes pequenos. E quais as fórmulas que traz o tipo formas, diamante grande? Sim. Você quer saber a forma do cascalho ou do esmerilho? Do cascalho. Do cascalho. Do cascalho, a forma do cascalho é pretinha, que são as pedras pretas, amarelinha, que são as pedras pretas, e feijão reluzento,
que ele dá grande assim, que ele é preto. Essas são a forma do cascalho. Agora, do menor, da forma onde o diamante se acha, chama-se ferragem, paia de arroz, azulinha. São as formas pequenas que elas permanecem junto com o diamante. Azulinha e tem mais umas duas que me passou agora. São as pequenas que ficam. Aí tem o carbonato também, que acompanha o diamante, que é um material preto. O carbonato é preto, não tem o valor do diamante, mas ele acompanha a turminha do diamante. É onde está o diamante, está o carbonato. E as forminhas pequenas que é do diamante é ferragem, azulinha, como chama outra? Tem mais duas que eu não me lembro no momento. De forma que era nunca ele sabia que ali tinha, era um arrisco. Nunca ele sabia que ali tinha o diamante, era uma aventura. Você abria esse serviço, fazia esse trabalho tudo, mas fazendo uma aventura, porque você não sabia se lá tinha. Se você ia encontrar o cascalho produtor do diamante, você não ia encontrar. Muitas vezes você abria uma frente de serviço, aí se você encontrava só bagaço, só aquele cascalho fuá, que não dava diamante, que não tinha nada que prestasse, você perdia todo o serviço. Por isso falava que o garimpeiro é um aventureiro da sorte. E é aventureiro da sorte. Eu, na minha maneira de pensar, eu vi vários casos de pessoas ruins de diamante, parece que não tinha sorte. Eu acho que dependia muito da sorte. Eu não fui muito ruim de sorte, andei pegando muito diamante até. Mas eu conheci pessoas que trabalhavam a vida inteira e nunca pegavam uma pedra. Eu peguei de preciso. Então eu não fui ruim de sorte. Mas tinha pessoas ruins de sorte, dependia muito da sorte. Eu tinha um imã muito forte, que eu até sentia onde eu podia achar um diamante. Sonhava, sonhos, o garimpeiro acredita muito em sonhos, e muitas vezes os sonhos são certos. Muitas vezes são certos os sonhos. Eu mesmo tive sonhos certos. Onde está localizado o diamante? Eu sonhei várias vezes. E eu ia em cima e pegava, por sinal pegava. Nem todos os garimpeiros tinham sonho certo, mas eu andei pintando alguns sonhos que eu ia em cima do diamante. Eu sonhava com ele à noite e pegava mesmo. Ele mexia, parece que ele mexia com a minha natureza. O diamante tem um imã muito forte, muito forte. Ele é um metal muito poderoso, por sinal, ele é a pedra mais maravilhosa do mundo. Não existe outra. Não. Lapidei algumas, dei uma para minha filha, e é o garimpeiro que vive com a dificuldade. A produção dele, a não ser que ele pegue uma pedra muito grande, é somente para manter a despesa da família. Não dá proporção para subir na vida, comprar terra, ser fazendeiro, a não ser que o senhor pegue uma pedra grande, valorosa. Aí o senhor compra fazenda. Já ouvi falar de pedras grandes? Já vi falar em 25 quilates, 30 pessoas que se tornaram fazendeiros através da pedra. Mas outros não, outros ficavam só para sobreviver mesmo. Qual foi a pedra que o senhor... a maior pedra que o senhor ouviu falar em Poxarel? 30 quilates. Teve maior, mas eu não ouvi falar. 30 quilates eu não ouvi falar. Você viu a pedra? Não. Inclusive, porque naquele tempo ela partia por segredo, ficava só entre o garimpeiro e o patrão. Porque aí já era um volume grande de dinheiro, né? Não podia ser muito publicado. Mas sempre a cidade sabia. Fulano pegou uma pedra e foi embora para o Rio de Janeiro vender lá. E quando pegava uma grande, ia para Cuiabá, ia para o Rio. Então, geralmente, eles vinham na cidade vender aqui na cidade. E aqueles fazendeiros tinham o primeira vista, chamava-se primeira vista, que era aquele da confiança do proprietário da fazenda, que era o primeiro a ver o diamante. Esse fazia o preço. E lá, se o senhor combinasse com ele, vendia.
E se não combinasse, vinha vender na cidade. Agora aqui tinha vários compradores. E exportadores também. Não, tinha local específico. Cada um com o seu. Seus quartinhos apropriados, suas casas. Não se negociava em rua. E o pagamento também era no dinheiro lá dentro da casa. Não tinha cheque, não tinha carta, não tinha nada. Só no dinheiro. O garimpeiro pegava ele lá de noite, caçava lá tinha comprador de diamante, vendia lá mesmo. Tinha o comprador de diamante que pesava na mão, assim, já tinha tanta prática que pesava na mão. E comprava dele lá mesmo e ali mesmo ele já entrava no fato. Quando era caso dele ir à noite, pegar lá na batateira, em algum lugar aí. Quando faltava o dinheiro aqui, escorria lá e já vinha com o diamantinho. Vendia. E ali mesmo já amanhecia o dia. E lá na zona era dia e noite aquele frusor de garimpeiro. E quando saía uma turma que ia para as fazendas, chegava outra que vinha com dinheiro. Então ali não faltava movimento de gente. Era muito movimento aquele local ali. Que coisa esquisita. Muito triste, muito acabada, as casas todas caídas, tudo. Não existe mais nada. Quanto movimento, quanta gente boa eu vi ali, quantas coisas bonitas, bailes bons eu vi ali. Mas era movimento de noite. Hoje eu vejo as casas tudo no chão, caídas. Eu achava que o metal do diamante ia prosseguir anos e mais anos. Mas com a história da destruição da natureza, foi obrigado a chegar nessa proporção. Diminuir e acabar. Dá para viver bem do garimpo. Se não existisse a perseguição do IBAMA e FAMA, o Poxoréu era uma outra cidade. Porque o garimpeiro que trazia o dinheiro, a cidade tinha movimento. Se existisse um prefeito que ajudasse, fizesse qualquer coisa, ajudasse, o Poxoréu era maravilhoso. O problema é que os prefeitos não fizeram. E aqueles garimpeiros que pegavam muito diamante, que ficava rico, ia fazer casa em Rondonópolis, em Cuiabá, não fazia em Poxoréu. Então foi o caso da cidade ficar do jeito que se acha hoje. Porque eles não aplicavam aqui, eles iam para fora. Você acha que o diamante tem ainda? Muito, muito, mas tem muito. Poxoréu é riquíssimo de diamante. Mas não tem como tocar. A principal coisa de tocar o garimpo hoje, a firma Coimbama não deixa. Segundo, o senhor não acha aquelas pessoas de confiança, de responsabilidade, como tinha antigamente. Se eu fazia um saco de comida para um garimpeiro que mandava ele para o Tesouro, Paranatinga, ele pegava o diamantinho lá e vinha te mostrar aqui naquela maior sinceridade do mundo. Hoje, se o senhor fizer isso, o senhor não vê nem o garimpeiro mais. Então, ficou difícil. Mas que existe muito diamante, principalmente aqui de Roda do Poxoréu. Essa beira desse rio é riquíssima. Do lado de cá, do mesmo jeito. Tem muito. Só que tem uma chatagem nesse diamante aí, que ele é cambiado pelo dólar. Os Estados Unidos que manda no nosso diamante. Se o dólar sobe lá, ele fica bom de preço aqui. Se cai lá, ele abaixa aqui. Esse é um dos erros que eu acho grande do nosso Brasil, é isso aí. Por quê? Nós temos nosso dinheiro, podia ter sido cambiado pelo nosso dinheiro, não, ele é cambiado pelo dólar. Se o dólar subir lá, o diamante tem preço aqui. Se abaixar lá, ele não tem preço. Então, assim, Mas o garimpo foi a chegada das dragas, pelo seguinte, porque ela passou a destruir os rios. E aí a firma do Coimbama proibiu. Porque o resíduo todo já ia para dentro do rio, né? E o garimpo com água também jogava todo o resíduo para dentro do rio. Foi as duas coisas que parou mais o garimpo, foi a draga e os batidos de água. Eles tiravam rego de um rio, com 15, 20 batidos de água, faziam o levantamento do rio e suspendia a água até ela pegar o meio do monchão. E aí puxava as frentes de cerdos assim. Aqueles barrancos rodavam tudo para dentro do rio. Lá no Pantanal deve ter um monte de areia que foi destruída. Então isso foi o caso de a destruição da natureza foi obrigado a parar. A respeito dos rios, senhor Benjamin, a respeito dos rios, quando o senhor chegou aqui, qual que foi o estado que o senhor encontrou? E quando o senhor parou,
Há muita diferença. Os rios aqui tinham muito mais água. As águas eram limpas, maravilhosas. E hoje, devido aos resíduos que desceram, os bagaços, pedras que rodaram para dentro do rio, tampou os canais da minação das beiras do rio, diminuiu o volume de água. Então, daquela época para hoje, tem uma diferença muito grande. Porque diminuiu. Porque nós jogávamos tudo dentro do rio, o bagaço, a terra, ia tampando as minações das beiras do rio. Porque todo rio tem várias cabeceiras que joga dentro, né? Então, aí vai a terra, vai o cascalho, vai a pedra, vai tampando as fontes da mineração, vai diminuindo. Então, esse foi o caso da destruição da natureza, que a prima Mazambama tomou providência e parou. E eu acho que foi certo. Porque nós ia encher esses rios tudinho de terra. Eu mesmo, porque eu estou velho com 80 anos, ainda tenho saudade. Voltaria com fé e coragem. Pela força que o metal joga nas pessoas. O metal tem um imã muito forte perante o homem. Quando o senhor pega uma pedra, o senhor sente aquele imã forte que o senhor recebe. É um poder da natureza, é coisa inexplicável. Eu não sei explicar para o senhor por quê. Mas é um imã fortíssimo que o metal joga no garimpeiro. Que fica igual um vício de bebida, de droga, de cigarro. O garimpeiro incute com aquilo. Não é porque é bonito, porque dá dinheiro, porque o metal tem uma força muito forte perante a nossa carne. Isso aí o senhor pode ter certeza. É um imã da natureza. Ele é um metal muito poderoso. Falando para o senhor que eu sentia, eu sonhava, e ia dizer que em cima. Por quê? Porque o imã dele puxava. Nem todos os garimpeiros tinham isso. Poucos que tiveram, mas eu tive. Eu sonhava certinho. Quando eu estava trabalhando, não pensava em me morrer, de cair faísca em cima, de nada disso. Só pensava na família. Eu preciso pegar para acolher a precisão dos meus filhos, da minha esposa. Assim que foi a história. Era isso. O garimpo que eu toquei, a água, o resíduo não jogava no rio, jogava no cerrado, matava o campo. Criava-se um lugar que se chama praião, aquela areia que descia, ia matando os campos tudo e virava um deserto de areia. Mas não ia no rio. Tinha essa vantagem. Acabava com a propriedade do fazendeiro, mas não ia no rio. Esse não prejudicava assim. Prejudicava os campos do fazendeiro, que virava aquele praião dessa altura de areia. Assim. Ali não nascia mais nada, porque era só areia. Então as dragas que viraram. Foram aqui mais. Bom, teve garimpo aqui, como na Ponte do Santo, que já jogava no rio. O desmonte já ia direto para dentro do rio, aí na Ponte do Santo, Maria Pina e tudo, para jogar dentro do rio. E aí... Dessas regiões que foram garimpadas em Pochorel, que são várias, qual delas o senhor já ouviu falar que foi a mais produtiva? Eu acho que foi essa fazenda que eu trabalhei. Porque eu ainda conheço o lugar lá, que o diamante está quase na folha do capim. Assim. Se quebrar o cascalho, você pega. Eu acho que foi essa fazenda. Chama fazenda... É o Corvo Rico, lá no Corvo Rico? Não, chama Fazenda Íris, é do Buritizal para cima. Então, na região do Corvo Rico? Na região do Buritizal, das águas quentes. Ah, sim. Ali foi... Eu conheço o lugar que está cheio de diamantes. Mas os proprietários não aceitam garimpeiro mexer na natureza. Acredita só na vaca, ele cria lá umas 3.000 cabeças de gado. Não acredita no diamante. Então o garimpeiro não entra nunca lá. E outro, com esse problema de estar prejudicando a natureza, ninguém vai mexer lá, vai ficar lá. Porque esse fazendeiro lá tem muito gado. Ele não vai querer que acaba com os pastos dele, que já plantou braquiária na fazenda toda, para fazer buraco. Então, é isso. Para o senhor, qual que é a herança que o garimpo deixou para a cidade? Nada. Deixou herança nenhuma, só buraco. Isso deixou. Nada. E saudades daqueles garimpeiros fanáticos. O garimpo só deixou saudade, não deixou futuro nenhum.
em Poxoréu e nem em cidades garimpeiras nenhuma, como Acre, Paraguai, Santana, Paranatinga, Guiratinga. Não deixou herança nenhuma. Prova maior que são as cidades que pouco evoluíram, como vocês sabem disso, foram as cidades do garimpo. Então ele não deixou nada, deixou só prejuízo. Eu amei ele, gosto dele, quero bem, é o maior amigo meu, mas o garimpo não deixou nada. Porque nós fizemos destruir a terra. E o que nós adquirimos aqui, nós não plantamos na nossa cidade, foram plantar em Cuiabá, no Rio de Janeiro, São Paulo. Quantos garimpeiros tem rico lá em Cuiabá, em Rondonópolis e em outras cidades, que mudaram de vida, foram registrar para vida. Então na sua cidade não plantou nada, não deixou nada. Buraco só. Buraco tem muito. Igual é bom para criar peixe, né? Fazer criando de peixe. Então é isso aí.